Quem encontrou Abacuque 3, diga eu achei. Meus irmãos, quero fazer uso a partir do versículo de número 2. E os irmãos acompanhem esta leitura comigo na sua Bíblia. Assim está escrito na palavra de Deus. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Verso 3. Deus veio de Temã, e do monte de Parã, e do santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra se encheu do seu louvor. Verso 4, não se canse, e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força, adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Agora pula para o verso de número 10, assim está escrito: os montes te viram, Senhor, e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Verso 11, o sol e a lua pararam as suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. E o último verso, com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste os gentios ou nações. Quem compreendeu isto, diga amém. Se você crê nisso, senta glorificando ao seu Deus. Aleluia. Deus abençoe, profeta, prazer poder revê-lo. Glória a Deus. Eu peço toda a sua atenção agora, Igreja Santa. Existe algo que o Espírito Santo de Deus direcionou meu coração para entregar-lhes. Sei que ao decorrer desta mensagem possa parecer que seja pesado as minhas palavras, mas faça entender diante de vós que é necessário tudo o que o Espírito Santo falará através da minha boca agora. Verdade é que digo deste jeito porque nós estamos vivendo os últimos tempos na face da terra. Não é segredo para ninguém o que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. E verdade é que quem é um pouco estudioso de tudo que está acontecendo na terra, não vê somente os desastres naturais, mas vê também a terra se locomovendo e mexendo, se preparando para receber aquilo que chamam de anticristo. Os irmãos podem ver as nações como peças em um xadrez, se aglomerando e se preparando. E enquanto se preparam, quem tem um olhar espiritual aberto, percebe que o cenário já está preparado. Verdade é que eu dizia certa feita aqui mesmo nesta casa de oração, que o anticristo vai precisar de 3 coisas na face da terra para se apresentar. A primeira coisa que ele vai precisar é um governo mundial. A segunda coisa que ele precisa é uma economia mundial. E a terceira coisa que ele precisa é uma religião mundial. As 3 coisas já estão sendo preparadas para recebê-lo. Um governo mundial que tem toda a autoridade debaixo de uma mesma mão. Uma religião mundial, uma única religião, que já tem um tratado assinado entre os maiores líderes religiosos da terra. E uma economia mundial, através da internet, ou entenda como quiser, mas há meios facilitando para que isto aconteça. Enquanto muitos estão dormindo, o cenário está se preparando. Porém, por misericórdia de Deus, Deus tem enviado os seus mensageiros à sua noiva, para que aqueles que fazem a parte desta noiva possam acordar e despertar para o tempo que estamos vivendo. Verdade é que existe uma forma de despertar aqueles que estão dormindo. E pasmem vocês que me ouvem, pasmem quem me ouve esta noite. Muitas vezes nós pensamos que dormindo são aqueles que talvez não estejam orando. Dormindo talvez sejam aqueles que não estejam adorando. Talvez dormindo sejam aqueles que não estejam frequentando uma igreja. Talvez dormindo sejam aqueles que não têm um relacionamento com o noivo. Porém, quando nós vamos compreender e entender o que é dormir em Mateus 25, nós compreendemos que o dormir ou tosquenejar não se resume apenas à falta de um relacionamento com ele. Eu sei que isto é a base para uma dormida ou dormir. Porém, quando a Bíblia se refere ao dormir, tosquenejar, o que de fato ela está se referindo é como aos tempos de Noé. Casavam, davam-se em casamento, tinham sonhos, projetos, trabalhavam, tinham dinheiro e estavam tão desapercebidos com as coisas desta vida que não visualizaram o dilúvio que estava vindo sobre as suas cabeças. Eu sei que dói mais escuro o que eu vou falar agora. Muitos não estão dormindo por falta de relacionamento, e que seja dito que este é um dos piores sonos que existe. Porém, existe outro tipo de sono, que talvez é tão pior quanto a
falta de relacionamento. Porque muitos talvez não tenham relacionamento com Cristo, mas sabem que existe alguma coisa de errado na terra. Agora existem pessoas que têm relacionamento com Cristo, conhecem a sua palavra, conhecem a sua presença, porém estão distraídos com as coisas da terra como no tempo de Noé. Estão distraídos com trabalho, com emprego, com dinheiro. Pregador, pastor Jonathan Carlos, quer dizer que agora eu não posso mais trabalhar? Não estou dizendo isso. Abra um parênteses para ficar muito bem claro o que eu estou pregando. É como Marta e Maria. O problema não é Jesus estar presente na casa. Quando Marta e Maria vão até Jesus dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. A uma Jesus diz, vai ter mais fé, crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. E a outra Jesus diz, me mostra onde está Lázaro, porque eu vou ressuscitá-lo agora. Só que isto acontece por causa de outra ocasião. Enquanto Jesus está falando dentro de uma casa a sua palavra, existe uma que está sentada aos seus pés e vocês conhecem, que está recebendo o que Jesus está falando, enquanto outra está preocupada com os demais afazeres, estando na presença do seu mestre. Vocês perceberam que estar preocupado com os demais afazeres não me arranca da presença de Jesus? Sei que doeu, curou. Vou falar de novo. Estar preocupado com demais afazeres não me arranca da igreja, não me arranca da presença, não me arranca de Cristo. Dá para estar com Cristo sem estar com Cristo. Dá para estar na presença sem estar na presença. Dá para estar na igreja sem ser igreja. Dá para estar com a mão no arado sem ter contato com o dono do arado. É por isso que eu falo a vocês desta maneira, para engrossar o caldo que eu estou falando, aonde o Cristo e o Espírito Santo quer vos levar. É, por exemplo, Moisés se apresentando diante da sarça ardente. Enquanto ele está na presença da sarça, ele ouve uma voz que dá uma ordem direta a ele, rapaz, a terra que tu está é a terra santa, porque é que tu ainda não arrancou a sandália dos teus pés? Em outras palavras, tu está na terra, mas não tem contato com a terra, porque entre os teus pés e a terra existe uma sandália. Do que é que adianta estar na terra e não ter contato com a terra? O que adianta estar na presença e não ter contato com a presença? Se isso que eu digo a vocês é verdade, existe um sono que está aglomerando muitos que estão na presença de Deus. E enquanto nos preocupamos com a terra, não percebemos que esta vida é só 70, 80, 90 anos se vivermos muito. Quem sabe 100 se Deus se agradar de ti. E a próxima vida é uma eternidade. Não é só 80 anos, é milhares, milhões, bilhões, trilhões na presença de Deus. Perderá mesmo a tua salvação de trilhões de anos por causa de 80 anos nesta terra. Ah, é porque a porta não abriu, vai para o céu sem porta. Ah, é porque o carro não chegou, vai para o céu sem carro. Ah, é porque a saúde não está em dia, vai para o céu doente então. Ah, é porque a família não está arrumada, vai para o céu com a casa de cabeça para baixo. Mas não perca a tua salvação por causa das coisas da terra. Quem concorda com isso que eu falei, diga glória a Deus. Se você seguir por esse caminho comigo, entende que por misericórdia, em Mateus 25, enquanto existe alguém que está dormindo, e a promessa é, eu voltarei para vos buscar. A misericórdia de Deus é tão tremenda, tão terrível, tão abrangente, que alguém vai na frente gritando, aí vem o esposo. Esse que vai na frente gritando, aí vem o esposo. Vem gritando para acordar quem está tosquenejando ou dormindo logo mais à frente. Eu sei que vocês entendem que o amigo do noivo não é o pastor Jonathan Carlos, porque eu também faço parte desta noiva. O amigo do noivo se apresenta, por exemplo, e eu sei que talvez tu já tenha me ouvido falar nisso em algum lugar. Quando você liga a tua internet, teu celular, ou a tua televisão, e você vê maremotos, terremotos, furacões, esfriamento do amor, você vê assassinato para todo lado, você vê guerra para todo lado, você vê perseguições para todo lado. Cada vez que você vê um sinal desses, é o amigo do noivo gritando, acorda porque ele está chegando, desperta porque ele está muito perto. Porém, apesar destes sinais, muitos não acordam. Então ele faz com que sejam acordados, repito, por misericórdia. Qual é a maior maneira e melhor maneira, pastor Jonathan Carlos, de se acordar alguém que está tosquenejando? Eu sei que existe algo sobre a cabeça desta igreja, assim como existe algo sobre a cabeça de toda a nação brasileira. Não te assusta tudo que está acontecendo no Brasil. Eu lembro do meu avô, pastor Robson, que me dizia, os tempos são difíceis. Eu lembro do meu pai que me dizia, os tempos são difíceis. Agora eu estou dizendo, os tempos são difíceis. Daqui a pouco meu filho vai estar dizendo, se Jesus não voltar, os tempos são difíceis.
Reparou que nunca melhora, só piora, só funila. Por que é que não melhora, pregador? Talvez você me diga, o mundo todo está assim. Porém, se olharmos com um olhar espiritual e cauteloso ao Brasil, vocês perceberão que a nação brasileira tem algo a mais do que o mundo. Se eu fosse puxar as promessas que o Brasil tenha sobre a sua cabeça, nós ficaríamos aqui até amanhã, aonde centenas de pastores, pregadores e profetas profetizaram sobre o Brasil, que do Brasil viria um grande avivamento e despertamento para todo o globo da terra. Eu sei que muitos não acreditam mais nisso, usando até mesmo o artifício dizendo, me mostra na Bíblia onde Deus vai enviar um avivamento na terra. Porém, a rua Azusa também não estava na Bíblia e aconteceu. Porém, Jonathan Edwards também não estava na Bíblia e aconteceu. Muitos outros avivamentos não estavam na Bíblia e aconteceram. Talvez o Brasil não esteja na Bíblia, mas vai acontecer porque Deus tem falado que vai acontecer. Só que pasmem os irmãos. Talvez quando vocês me ouvem falar de avivamento, e eu sei que vai doer o que eu vou falar agora. Talvez você ache que avivamento seja se reunirmos numa noite como esta, levantarmos as nossas mãos, adorarmos ao nosso Deus como adoramos. E eu cantei com vocês tão belamente, aonde nós entoamos sacrifícios de louvores ao nosso Deus. Porém, avivamento não se resume a um culto que nós oferecemos a Deus. No janeiro profético aqui dentro, disse que ia doer, mas vai curar. O que é um culto oferecido a Deus, pastor Jonathan Carlos? Romano 12, oferecer os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável, porque este é o vosso culto racional a Deus. O que é que Paulo estava dizendo? Não é só levantar a mão para adorar. O teu corpo tem que estar em concordância com aquilo que você fala. O culto não começa na minha boca, o culto começa no meu corpo. Eu repito, o culto não começa da boca para fora, o culto começa no corpo. Pastor Jonathan Carlos, por que é que o culto começa no corpo? Porque é no corpo que está imbuído três coisas: corpo, alma e espírito. Vocês conhecem, são de Bíblia, EBD. E dentro desse mesmo corpo, um ser formado por três coisas. Existe algo comandando esse corpo. Estou chegando em Abacuque, fique tranquilo. O que é que está comandando este corpo, pastor Jonathan Carlos? A minha mão não mexe porque quer mexer. A minha mão mexe porque tem uma alma dentro desse corpo. Só está mexendo porque a alma está mandando mexer. Só está levantando porque a alma está mandando levantar. Se a alma for embora, o corpo para de mexer. Também existe um espírito que é o fôlego da vida. Então repare que o meu fôlego da vida, com a minha alma que controla o corpo, forma este indivíduo. Só que isto aqui é uma casa para receber outro espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então vocês percebam que eu estou sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, esta influência que o Espírito tem sobre nós, quando tu levantou a mão para aceitar Jesus grandão da Galileia, se imbui em uma coisa dentro de ti. Vou abrir um parênteses para testificar o que eu estou falando. E mergulho de cabeça com vocês dentro de Abacuque. O que é que tem dentro de mim que o Espírito Santo influencia? O próprio Paulo indica, não vos embriagais com vinho, mas se enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra, ele faz algumas coisas parecidas com o vinho. Primeiro, o vinho, no vinho, te influencia. Segundo, o vinho entra de fora para dentro. Terceiro, o sinal da influência do vinho é visível por outros. A mesma coisa o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra, primeiro, ele muda o estado do meu comportamento. Segundo, quem olha de fora para dentro, vê que o Espírito Santo estava do lado de fora, entrou para o lado de dentro e habitou em mim. Terceiro, quem olha para mim, vê que eu estou sendo influenciado. Assim como o vinho faz uma pessoa sair cambaleando pela rua. É por isso que eu não aponto quem dá glória na igreja. Quem está cheio do Espírito Santo, você consegue apontar o dedo dentro da igreja e dizer: está vendo como se comporta diferente de outros? Está vendo como adora, levanta a mão, marcha, chora, fala em línguas? Isto é influência do Espírito Santo de Deus. Porém, o Espírito Santo de Deus influencia não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração. Parênteses aberto, entramos em Abacuque agora. Pastor Jonathan Carlos, por que é que o Espírito Santo influencia o nosso coração? O coração é tão importante que certa vez acerca desse culto, Jesus pegou um azorrague assim na mão, olha aqui para o pastor, desse jeito. Entrou dentro do templo e começou a bater em quem estava dentro do templo, dizendo: não fazeis da casa de meu pai negócios. Qual era o problema que Jesus estava apontando? É que lá naquele tempo, o templo de Deus era feito de matéria, tijolos, chão. Só que Paulo vem testificando no Novo Testamento:
Não saber que agora vós sois a casa, vós sois o templo, corpo, culto racional do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus entra para dentro do templo, ele está testificando algo a cada um de nós. Quando este templo foi feito na barriga de mamãe, mergulha comigo, só vai comendo Bíblia. Existem portas nesse templo. Isso aqui é uma porta, isso aqui é uma porta, isso aqui é uma porta. A fé vem pelo ouvir. O que contamina o homem é o que entra, não o que sai. É o que sai, não o que entra, perdão. E o que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá trevas. O que Moisés havia permitido ao povo de Israel é vender a sua oferta, pegar o dinheiro e ir até a porta do tabernáculo, comprar outro cordeiro, entrar para o lado de dentro e oferecer o sacrifício. Em outras palavras, da porta para fora, o cordeiro é seu. Da porta para dentro, não é mais teu, é dele. O que Jesus está chicoteando é, Moisés deixou vender para fora, mas não deixou negociar o que está do lado de dentro. Entenderam? Na esquerda, eu vou ficar olhando para a direita agora. O chicote de Jesus está lá como um despertamento e avivamento. Avivamento é consertar o que está desconcertado. É avivar o que está morto. É levantar o que está caído. É dar vida ao que não tem vida. Jesus vem chicoteando quem está dentro do templo. Porque Jesus está dizendo, da porta para fora é teu. Da porta para fora é teu. Da porta para fora, tu manda. Entrou para dentro, não é mais teu. O que está aqui dentro, a porta para dentro, tu não controla, tu não manda. Ou então quem vive é tu e não Cristo. Vou repetir de novo. Se vivo não mais eu, Cristo vive em mim, então não sou eu quem controla o que está do lado de dentro. Pastor, o que é que está do lado de dentro? A minha mente, o meu coração. É por isso que quando Deus pede a Abraão um sacrifício, e Abraão coloca Isaac no altar, na hora de degolar o menino e enfiar a faca ou o cutelo, há uma voz grita do alto dizendo, não faça isso. Se eu fosse Abraão, diria desta maneira, pastores, mas tu não pediu Isaac, então toma Isaac. Sabe o que Jesus responderia? Ou sabe o que Deus falaria? Você não está entendendo que eu nunca quis tocar no teu Isaac. Entenderam? Lá no meio da igreja falar de novo. Nunca quis tocar na tua porta, na tua chave, na tua família, no teu dinheiro. Só que como onde está o tesouro do homem, aí também está o seu coração. Quando Deus identificou que talvez Isaac tenha tomado o lugar de Deus no coração de Abraão, como Deus não quer tocar em Isaac, mas também não quer perder o coração de Abraão, se identifica que o coração de Abraão está em Isaac, que é que Deus pede? Me dá o lugar aonde teu coração está. Me dá a coisa que o teu coração está alocado. É na porta que está teu coração? Me dá a porta. É na família que está o teu coração? Me dá a família. É no teu carro? Me dá teu carro. É na tua casa? Me dá a tua casa. É no teu dinheiro? Então arranco o dinheiro de você e trago de volta para minha mão. Mas eu não vou perder o teu coração. Ah, mas por que não vai perder o meu coração? Porque da porta para dentro, da porta para dentro, da porta para dentro, da porta para dentro, não é teu. É dele que está recebendo glória a Deus de vocês aqui esta noite. Se da porta para dentro não é meu, mas é dele. Agora nós entendemos o porquê é que Deus toca. Quem compreendeu isto que eu falei, diga glória a Deus.